Boa noite, sejam bem-vindos ao Notas da Semana, que hoje tenho o privilégio de receber Paulo Rios de Oliveira, do PSD, e Ana Coreta Correia, do PDA. No tempo das vacas gordas, começou a criar-se por todo o país, por motivos meramente eleitoralistas, juntas de freguesia e concelhos. Por tudo e por nada. Mais por nada do que por tudo. Não estaria na altura agora por questões de bom senso também, e até por questão de redução da dívida pública, de se pôr um bocado em ordem esta questão da divisão administrativa do território, até pela própria coesão que isso permitia ao país, ou não há vontade política de o fazer, mantendo tudo como está, para não se tirar o lugar a alguns, para que quem está continue a poder usufruir das prerrogativas que lhes são dadas através desses votos. Paulo Rios de Oliveira, gostaria muito de saber qual é a opinião do PSD. A questão da redução das freguesias ou municípios, sempre que estiver ao serviço de estratégias políticas de momento e muito mais, sempre for discutida em período eleitoral, corre o risco de ser instrumentalizada e por isso mesmo ineficaz. Porque uma mudança dessas é uma mudança conceptual da nossa forma de organização administrativa e obriga a um larguíssimo consenso. Nós vamos tocar, ao entrar nessas matérias, em matérias muito sensíveis, que dizem muito às pessoas, dizem muito às populações e que, portanto, deve ter, antes de mais, um larguíssimo apoio político. Quais matérias? Por exemplo, a redução do número de freguesias ou a redução do número de concelhos. Embora aparentemente seja fácil, se nós olharmos a 3 ou 4 critérios meramente numéricos, não é possível, na minha opinião, fazer essa redução a régua e esquadro, com base em cortes cegos ou reduções meramente matemáticas. Falei em bom senso. Sim. Esse bom senso obrigará a tratar o igual como igual e o diferente como diferente. E isso só é possível se for uma decisão politicamente forte. E para ser politicamente forte tem que ser alargada. Qual é o problema? O problema é que o tema é tão sensível que será quase irresistível para os partidos, e digo os partidos em geral, será quase irresistível não a instrumentalizar ou não a chamar a si nos momentos mais favoráveis ou aos outros naquilo que são as mais nefastas consequências. Por isso entendo que, garantidamente, este momento, se quiser, este exato momento eleitoral não é o melhor para falar nisso, mas entendo que, aliás, no seguimento daquilo que prevê o próprio memorando da Troika, que foi assinado pelos principais partidos, que esse deve ser objeto de decisão e objeto de redução. Não vai ser possível fazer, mesmo na decisão, uma mera soma aritmética. É preciso um debate alargado e uma decisão política sustentada e forte. E do PDA? Isso exige responsabilidade. Por parte do PDA, uma vez que a minha preocupação é exclusivamente em termos de bom senso e não em termos de régua e esquadro, seguramente não, uma vez que ela foi construída na base de falta de bom senso, eu agora gostaria de introduzir o critério do bom senso. Sim, ora bem, a atual organização administrativa, eu não sei se foi construída como numa base de ausência de bom senso. Completamente. Eu acho que foi construída no bom senso da época que assenta estruturalmente no século XIX. Portanto, foi necessário criar... Não, eu estou a falar já no século XX, em finais do século XX e século XXI. O problema é que esta organização territorial... começando pelas freguesias, assenta na organização paroquial da Igreja que foi aproveitada para a organização do Estado. Isto remonta ao século XIX, a uma determinada estrutura demográfica própria daquele momento, e naquele momento fazia sentido. As coisas foram-se arrastando por inércia, ninguém teve intervenção, nenhum poder político ao longo destes séculos teve intervenção direta sobre esse problema, as coisas foram-se arrastando e hoje estamos confrontados com uma nova realidade, com um novo paradigma, com novas necessidades, com um novo problema que é o da dimensão do Estado. Vamos ter Europa ou isto é o começo do fim da Europa? 3 minutos. Talvez começando eu.
Só uma questão de, Sim, de faça alternância. faça favor. Eu sou um europeísta convicto. De facto, nos últimos tempos e quando as dificuldades apertaram, começaram os nacionalismos a vir ao de cima. E o que é facto é que nós vemos hoje uma Europa para cima e uma Europa para baixo. No momento de maior crise, a Alemanha pondera-se ajuda, mas vai crescendo. E a verdade é que os países vão crescendo, como é o caso da França e a Alemanha. Há aqui algo que nos faz suspeitar que se uns vão para cima e outros vão para baixo, até que ponto é que há um contributo de uma coisa para a outra. Ou seja, alguém está a crescer, passa a expressão, à nossa custa também. Mesmo este tipo de apoios de que falamos hoje em dia, parece que nos vem cá dar o dinheiro. Não vem dar, nem vem emprestar de forma remunerada, o que não é bem o mesmo de prestar um auxílio, não é um auxílio de caridade. Eu continuo a acreditar que a Europa tem sentido, eu continuo a acreditar que a Europa tem futuro e que é neste momento impensável acabar com o euro. Também me parece que ultrapassado este momento menos bom da Alemanha, como aconteceu com a França, talvez se permita a própria Alemanha, os países mais fortes, refletir um pouco mais do ponto de vista da solidariedade. Eu acho que o egoísmo deles foi crescente à medida que cresceram as suas dificuldades, mas oxalá seja decrescente à medida que aumenta a sua prosperidade. Acredita Nós precisamos nisso, disso. Bom, também, fazendo enfim essa declaração de interesses, eu sou um europeísta convicto. Aliás, não consigo nunca, enfim, desligar-me da ideia de que a Europa é um projeto de paz. E foi para isso que foi construída. E tudo o resto são, apetrechos, apêndices a esse projeto de paz. E, portanto, a desagregação da Europa pode ser uma coisa perigosíssima e, portanto, não pode passar pela cabeça de ninguém contribuir para o fim da Europa. O que se passaria a seguir é impensável, não é? E temos situações dificílimas, podemos ter falado disso, aqui no Norte de África, etc. E nós temos que contribuir para isso. Agora, temos que perceber o que é que põe em risco este projeto de paz. Temos que perceber o que é que põe em risco. E evidentemente que o que neste momento está a colocar em risco são os problemas do desfazamento no crescimento. Porque deu-se o salto para a moeda única, mas a moeda única exige que haja aqui uma espécie de harmonização nas taxas de crescimento. Quando estamos todos a crescer, a coisa corre bem. Se depois alguns não crescem, isto começa a pôr em causa. Começas a pôr em causa o esquema que foi montado. Agora, se o euro acabar e continuar a Europa, talvez não venha grande mal ao mundo. Vai haver adaptações, vai doer. Agora, o fim da Europa, eu espero que seja inconcebível por causa disto. Porque então, vamos confiar na sua expectativa, porque... É que a Europa tem um conjunto de valores que hoje assumem uma vocação universal e, portanto, isto é bom para o mundo, a sobrevivência da Europa. Portanto... E vamos confiar nisso, porque já não podemos confiar no tempo, nem esse é nosso amigo, porque acabámos o programa. Temos que agradecer, evidentemente, a Paulo Rios de Oliveira e a Ana Coreta Correia o terem estado aqui esta noite connosco. Muito obrigado pela vossa excelente colaboração. Temos que agradecer também a si, que esteve aí em casa a ouvir-nos, caro espectador, e convidamo-lo para estar connosco na próxima semana no Notas da Semana. Cá o esperamos.